e podemos ficar à vontade e acompanhar a reflexão que hoje está com a Emília. Obrigada. Boa tarde a todos. É sempre um compromisso bem grande iniciar o ano letivo, né? O professor está sempre focado, mas que seja o ano letivo espírita, então, para nós, de conhecimentos, diríamos assim, que não novos, quem sabe bastante já tratado, quem sabe bastante importante, mas que o foco que a gente vai trazer, quem sabe, seja uma forma diferenciada. Então, o tema é estimular a renovação moral. A doutrina vem nos chamando, desde sempre, para essa renovação moral, ou para essa reforma íntima. E que nós, a cada início de um novo ciclo, ou seja, de um ano novo, de um aniversário, ou enfim, momentos que a gente encerra, a gente faz propósitos de mudança, a gente faz propósitos de renovação. E essas mudanças, elas são pensadas em todas as áreas da nossa vida, por nós. E o mês de dezembro, ele é atípico e ao mesmo tempo um momento que nos faz essa reflexão ser maior. A gente volta-se mais para as coisas, digamos, divinas, para aquilo que a gente precisa refazer, retomar. E eu acredito que o maior compromisso que a gente assume nesses momentos é fazer ou reafirmar ou buscar nesse novo ciclo todos aqueles sentimentos, todos aqueles valores que são mais fortes em nós, para que possamos então progredir. E progredir na questão física, na questão material, na questão espiritual e também na questão moral. E nós aqui na casa vamos estar trabalhando sempre com a questão moral. O Espiritismo vai nos trazer este chamamento para que possamos então progredir nesta área. E então que nós possamos nesse momento aqui agora acalmar os nossos corações, para que possamos sentir as vibrações que já estão disponíveis e que são positivas, que são curativas, que estão sendo derramadas sobre as nossas sombras, dos cárceres que já trazemos de todas as outras encarnações, e que são muitas. Então nós trazemos muitas sombras. E aqui nós vamos receber a luz para iluminar e renovar as nossas questões morais. Então, eu me baseei nas obras de Joana de Ângeles e no Evangelho segundo o Espiritismo, para que a gente possa fazer essa reflexão de como vamos estimular a renovação moral. Porque a gente já sabe que precisamos fazer essa renovação. Mas quais são os estímulos que nós temos ou que nós podemos buscar para que essa renovação ocorra de fato? Então, a renovação moral do homem deve ser compreendida como a chave mestra para a sua melhoria interior e, consequentemente, a sua felicidade exterior. E às vezes a gente quer o exterior, né? É mais fácil que o interior. A felicidade exterior a gente consegue visualizar ou até conquistar mais rápido. Mas e a interior? E é desta que a moral cristã, que a moral espírita vai nos provocar para a mudança. Então a renovação moral começa por aquele grande esforço que devemos empreender para que essa melhora ocorra. E essa evolução, ela é feita a cada dia, a cada momento da nossa vida. Quando nós vamos nos despojando dos velhos e grandes erros do passado, dos vícios, dos hábitos infelizes que cultivamos ao longo de muitas existências. Então não é de agora que nós
temos cargas, nós temos cárceres, digamos assim, de dor, de sofrimento ou de angústia, ou que a nossa moral ainda não evoluiu ou ainda não avançou tanto quanto desejamos. E ela avançou, segundo a doutrina. E então, para um dos primeiros estímulos para que a gente faça essa renovação moral, é o que Jesus nos disse no seu Evangelho. E ele nos diz sempre, o Evangelho é o referencial da luz segura para nos ajudar nesta tarefa. E quem de nós não conhece o Evangelho segundo o Espiritismo? Qualquer leitura que a gente abra, por acaso ou não, ela vai nos remeter a uma mudança moral. Ela vai nos remeter para pensarmos o que estamos fazendo na nossa vida moral. O Evangelho do Cristo vai estar trazendo à tona muito forte a mudança moral. Outra ferramenta segura para que nós consigamos estimular a nossa renovação é a doutrina espírita, é a própria doutrina, é frequentar esta casa, é um outro estímulo que nos leva a fazer mudanças. Então, sempre que nós pensarmos na doutrina espírita, nós vamos nos remeter para as falas de Allan Kardec e do próprio Jesus, das próprias instruções que estão lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que vai dizer que o Espiritismo vem para fazer o cristianismo redivivo, quer dizer, trazer as palavras do Cristo desmistificadas, mais claras, para que a gente possa então fazer de fato a prática de todos aqueles ensinamentos. Então, esse cristianismo redivivo que o Espiritismo vem nos trazer através do Evangelho vai nos proporcionar a prática dos ensinamentos do Mestre. E às vezes a gente diz assim, é muito difícil. E aí fica cada vez mais difícil quando a gente fica na dificuldade. Então é importante que a gente pense que se essa tarefa de renovação moral, ela é indelegável, somente eu farei por mim. Eu não posso delegar para ninguém essa mudança moral. Ela é minha. Então, se eu consigo compreender os ensinamentos do Mestre e praticar no meu dia a dia, eu estou fazendo mudança moral. E se nós formos pensar num ensinamento budista que diz assim, o Mestre pode levar o discípulo até a ponte, mas jamais poderá beber a água por ele, porque a água que ele bebe matará somente a sede dele. Então não adianta, muitas vezes, nós nos preocuparmos com a mudança dos outros, ou esperarmos que os outros nos ajudem a mudar. Esse processo não ocorre. Ele é nosso e só nosso. Então, vivendo esse ensinamento, nós vamos nos dando conta que nós somos aprendizes desta vida e nesta vida de tudo aquilo que está no Evangelho. E nós, sendo aprendizes, nós temos alguns auxiliares para que esse aprendizado ocorra mais rápido. E um deles é a própria doutrina espírita. E claro, nós aqui na casa vamos falar da doutrina espírita, mas existem outros tantos caminhos religiosos que também vão levar a esses aprendizados. Mas para nós que estamos aqui, clareia, tira véus, ajudou muito a nos conhecermos. E a Joana de Ângeles vai nos dizer que uma das ferramentas poderosas para que a gente realmente faça a reforma íntima
é o autoconhecimento. É sabermos o que nós precisamos mudar ou conhecer os nossos erros, os nossos equívocos, a nossa falta, digamos assim, de saber quem somos. Porque muitas vezes a gente sabe quem o outro é, ou pensa que sabe, né? Mas a gente diz que conhece o filho, que conhece, eu convivo há tantos anos contigo, meu companheiro, minha companheira, eu sei muito bem quem você é. Será que sabe mesmo? E quando a gente diz isso, Joana nos diz que estamos delegando a responsabilidade ao outro e deixando o nosso autoconhecimento para trás. E aí estamos cada vez nos equivocando mais. E aí a nossa questão moral vai ficando cada vez mais dependente dos outros. Então, para que nós conseguimos fazer essa reforma moral, nós precisamos nos dar conta que quando nós percebemos que precisamos mudar alguma coisa, já começou a nossa reforma. Mas nós precisamos perceber. E ela vai nos trazer formas que vão nos dizer assim, por exemplo, como é que a gente sabe ou como é que a gente começa a se autoconhecer? E ela traz 2 exemplos bem práticos e que eu acredito que acontece muito com a gente. A gente se irrita com muita facilidade. E aí o que a gente diz? Foi o outro. Foi você que me tirou do sério. Foi você que fez tal coisa. E eu me irrito muito fácil. E ela chama isso de uma questão psicológica, digamos assim, que é o condicionamento. A gente está condicionado àquilo, a gente faz no automático, como a gente diz. Então, isso é uma das formas que impede a nossa evolução. E quando a gente diz que foi o outro, nós delegamos para o outro a responsabilidade da nossa irritação. E que, na verdade, ela é interior, ela é minha. E se eu não vou me percebendo disso, a minha mudança moral está ficando estacionada. O outro vai daqui a um pouco se dar conta dos defeitos dele e vai mudar e melhorar mais rápido que eu. Porque eu fico delegando para o outro em qualquer situação. Esse é só um exemplo que ela traz. Outro exemplo, que aí nós vamos encontrar no Evangelho, é como é que nós reconhecemos que somos ainda um homem velho. E homem no sentido de ser humano, né? Homem, mulher, criança, jovem, enfim. Toda essa categoria de seres humanos vivendo numa encarnação. E esse homem velho que existe dentro de nós, que são os nossos vícios, os nossos erros, os nossos equívocos, vão também estar guardados no nosso inconsciente, fazendo a nossa zona de conforto. E qualquer gatilho que aconteça no mundo exterior, isso vem à tona. E ela traz como um exemplo que é bem prático, que a gente, na grande maioria, acredito, nós aqui também já dissemos ou também já pensamos. Eu nasci assim, eu sou assim, o meu pai era assim, a geração do meu avô era assim, do meu bisavô era assim. Mas qualquer gatilho, qualquer situação externa que aconteça, eu me incomodo com isso. Eu penso, mas eu não sou o meu pai. E aí isso, segundo Joana, desperta então o homem velho que ainda existe em nós, que é aqueles defeitos, aqueles erros, aqueles equívocos que a gente trouxe e que, segundo o Evangelho, nós gastamos muito tempo das nossas encarnações fazendo futilidades, deixando de lado, não querendo nos conhecermos. Quem vem trazer para a humanidade essa necessidade é a doutrina espírita, e ela é muito jovem. Então nós estamos num progresso, digamos assim, acelerado de mudanças, nós, conhecedores da doutrina, porque ela é jovem e ela já trouxe muita mudança e muito ensinamento para todos nós. Então,
Esse homem velho, ele vai sempre falar, ele vai sempre tender a nos colocar nessa zona de conforto. E quem é esse homem velho? É o que eu já disse e vou repetir, que é a Joana que traz, né? Os ensinamentos são todos dela, não meu. Então ele é os nossos hábitos, e nós sabemos que temos alguns hábitos que a gente traz desde criança e que a gente se esforça muito, mas ele retorna, ele recai, ele volta. Nós temos alguns vícios que foram cultivados em muitas e muitas encarnações que não são tão simples assim da gente eliminar. Da gente, digamos assim, bom, esse eu elegi para esta encarnação e eu vou me curar dele. Às vezes a gente não consegue. Por quê? Porque está muitas vezes, muitas encarnações conosco. E esse processo, então, Jesus vai nos dizer que nós chegaremos à perfeição quando ele disse lá no Evangelho: sedes perfeitos como perfeitos é o vosso Pai. Quando ele usou essa frase, ele não quis dizer que nós temos que acertar tudo e que nós temos que mudar tudo numa encarnação. Ele quis nos apontar um caminho. Ele quis nos dar uma dica de como nós podemos melhorar. Porque perfeitos como Deus, que é o Criador de tudo que existe, nós não vamos chegar. Nós vamos chegar próximos da divindade. Isso nós temos o poder, se quisermos, se buscarmos e nos esforçarmos. Então ele vai nos dizendo, Jesus no seu Evangelho, que a forma mais profunda que nós vamos encontrar de chegar nesta reforma com facilidade é seguirmos o Evangelho de Jesus. E nós conhecemos algumas passagens, ou grandes, como todo o Evangelho de Jesus, e ele vai nos trazer sempre os seus ensinamentos exemplificados. É claro que numa linguagem daquele tempo, para as pessoas que estavam encarnadas naquele tempo. E que hoje nós temos dentro da doutrina espírita algumas inovações, digamos assim, que ele nos trouxe exatamente o que ele queria nos dizer, como essa do ser perfeitos. Muito tempo nós pensamos que ser perfeito é impossível e que Jesus nos mandou a perfeição. A doutrina vem nos dizer que ele nos deu caminhos, ele nos deu orientações. Cabe a nós nos esforçarmos e muito para que possamos chegar então nessa evolução. E quando nós pensamos em mudar, a mudança não é exterior, a mudança não é para o outro ver, a mudança é interna. E o que é interno só cabe a mim, através do meu exemplo, quem sabe a humanidade consiga, ou os meus irmãos, os meus pais, as pessoas que convivem comigo, consigam perceber a mudança. Mas ela é interna. E por mais que as pessoas às vezes digam: ah, mas como você está diferente, ah, mas como você mudou, ela ainda não sabe o tamanho da mudança, porque ocorreu internamente. Quando a gente tiver esse sentimento, segundo a Joana, a gente deu um salto evolutivo muito grande. Quando eu consigo exteriorizar nas minhas ações, nos meus exemplos de vida. Aí então eu estou buscando, eu estou conseguindo melhorar moralmente. E aí também no Evangelho nós vamos encontrar que o primeiro passo para essa mudança, e também nas obras da Joana vai ter isso, é: eu quero mudar. Porque se não partir do eu, de mim, não vai ter mudança. Porque ninguém muda ninguém e ninguém faz mudança por ninguém. Sou eu que preciso querer esse caminho, que preciso buscar e preciso encontrar os mecanismos. E aqui a gente já teve dois: o Evangelho de Jesus, a doutrina espírita.
E a partir da doutrina espírita a gente faz a frequência então na casa espírita. Na casa espírita a gente vai se envolver nos trabalhos, no estudo, na doação do passe, na exposição doutrinária, que tudo isso são ferramentas para a nossa, digamos assim, aquisição de forças para buscar essa mudança. Mas a Joana também vai nos dizer que não podemos ter pressa, que não adianta nós querermos mudar tudo nessa encarnação. Nós temos que eleger no começo de um ciclo, então por isso eu escolhi esse tempo, que hoje é 7 de janeiro, e que a gente se propõe a fazer isso, a fazer aquilo, ouvir mais, falar menos, ser mais bondoso, ser mais caridoso, se desvincular um pouco do materialismo. Para a gente conseguir tudo isso, a gente precisa ter força e coragem. E aonde que a gente encontra isso? No Evangelho segundo o Espiritismo. Ou no Evangelho de Jesus, que também não precisa ser daí do Espiritismo, né? Porque as falas de Jesus estão em todas as religiões. E Jesus, na sua fala, para quem estuda um pouco mais, ele sempre nos mostrou a importância de fazermos esta reforma moral. E é tanto que a gente conhece a passagem da mulher adúltera, e o que ele disse? Vá e não peques mais. Esse é o caminho para a gente saber que estamos mudando. É quando a gente faz um erro, daqui a pouco a gente não repete mais. Então aquilo, o meu consciente, o meu inconsciente aprendeu. Não vai vir mais à tona. Quando eu não me irritar mais, digamos assim, eu evoluí nessa questão, nesse sentimento. Quando qualquer bobagem que me irritava não vai nem passar perto do meu ouvido, bom, mergulhei. Então aí eu vou conseguir evoluir, eu vou conseguir melhorar. E quando Jesus foi perguntado, o que devo fazer para ganhar o reino dos céus? Qual foi a resposta que ele deu? O que eu já tinha falado antes. Sede perfeito, como perfeito é o vosso Pai Celestial. E é muito óbvio na fala do Mestre que ele nos dava uma meta. E hoje a gente sabe, né? No próprio sistema econômico, tudo funciona com meta. A gente precisa alcançar. Então, a gente precisa ter como meta alcançar a renovação moral. Querer esta renovação moral a todo dia. E outra coisa também que Jesus nos diz, que esta perfeição é possível a todos nós. E isso é uma lei divina. Isso a gente vai encontrar lá na lei de causa e efeito, na lei do progresso, na lei da evolução. Que todos nós evoluiremos a cada período encarnatório. Se a gente for pensar na idade que a gente tem hoje, e a gente conseguir avaliar como é que eu era lá quando eu tinha 25, porque antes disso a gente não avalia muita coisa, né? A gente vive. Mas depois dos 25, quem sabe a gente já começa a avaliar como é que eu era lá e como é que eu estou hoje em determinado assunto, digamos, da irritação, ou digamos, de não aceitar a opinião dos outros. Só a minha tem valor, só a minha é a certa. Só eu estou sempre com a razão. A gente já evoluiu. Se a gente já conseguiu ultrapassar, digamos, essas 3 questões aí que são corriqueiras do nosso dia a dia, né? E aí, então, nós vamos nos reestruturando a cada dia. Esses valores vão ficando cada vez mais fortes para que a gente possa ir se melhorando. A casa espírita, ela vai oferecer a necessidade da nossa evolução. E se a gente lembrar, quando chegou na casa espírita, a gente tinha uma vaga noção, digamos.
Alguns nem chegam porque ficam com medo do que vai acontecer, né? De um processo, digamos, que não vai me ajudar, que vai me atrapalhar, ou que vai me dar medo, ou que lá fazem outras coisas. Então isso é o quê? É a falta do conhecimento da doutrina. Quando a gente estuda a doutrina, a gente muda querendo ou não. Ela já vem para trazer a nossa mudança. E aí nós vamos nos melhorando. E a Casa Espírita tem esta função. Mesmo que a gente não queira, depois que a gente adentra na doutrina, a gente até pode sair, a gente até pode ir embora da Casa Espírita, da doutrina, nunca mais lê, nunca mais quer saber, mas a doutrina não saiu de nós. Daqui um pouco a gente ficou lá na consciência e vem à tona. Ah, mas isso, a minha mãe dizia assim, quando tiver um sinalzinho apitando que tu errou, tu dê bola para isso. Porque tu errou mesmo, né? É a tua consciência que está te mostrando. E é assim que acontece com a gente. Kardec questionou os espíritos. Se Deus é amor, por que é que Ele nos dá tantas dores? A gente já pensou nisso? Muitas vezes. Quando a gente está numa grande dor, a primeira coisa que a gente fala, mas como assim? Eu não mereço. Tem situações que a gente até se revolta com Deus. E o que os espíritos responderam então? Eles responderam da excelência da dor como recurso para promover o progresso da criatura, fazendo com que em alguns anos avancem, o que possivelmente sem a dor levariam séculos nesse processo de evolução. Kardec não se deu satisfeito por essa resposta e perguntou: mas Deus não poderia se valer de outros mecanismos para estimular o progresso da criatura, a não ser a dor? E os espíritos responderam: certo que sim, porque Deus sempre nos manda o mecanismo do amor. Nós é que não entendemos o recado. E o amor, ele não obriga ninguém, ele não muda ninguém, ele não quer sofrimento para ninguém. Quem escolhe sofrer somos nós, porque o amor, ele nos chama, ele nos convida para que possamos melhorar. E nós, muitas vezes, preferimos o estímulo da dor. E que bom que ela exista então, né? Porque senão nós não faríamos mudanças em nós mesmos. Porque ainda estamos num processo de... Então, a dor é um recurso terapêutico. E é um outro estímulo para a nossa mudança. Parece meio contraditório, né? Dor trazer mudança. Dor traz revolta. Dor traz desespero. Mas quando eu não faço as minhas escolhas de mudanças morais por amor, Deus permite que a dor nos chegue para que possamos evoluir, para que possamos nos dar conta. E hoje a gente tem vários ensinamentos dizendo que não precisamos sofrer com a dor. Nós temos que aceitá-la como remédio amargo que vem para a nossa cura. E Filomeno de Miranda vai nos dizer também, numa obra que Joana psicografou, que outro estímulo, que outra meta, que outro caminho para que a gente consiga fazer essa renovação moral é que a gente se ame. Cada um de nós tem que amar a nós mesmos. E ela diz: ame-se outra vez. E ame-se de novo. E continue se amando. Porque muitas vezes a gente espera o amor do outro. E a gente ama muito os outros. Os pais, os filhos, o companheiro.
todas as pessoas. E a gente fica meio que de lado. A gente às vezes se sacrifica, se sufoca e esquece da gente mesmo. E aí a Joana diz que nesse processo não tem como nós fazer mudança moral, porque nós não temos tempo para nós mesmos. Então amar-se a si mesmo é se dar um tempo, é se dar minutos para ti mesmo, refletir e melhorar. Então, quando você quiser fazer mudança, e nós queremos todos os dias, o primeiro passo é conhecermos a nós mesmos, é amarmos a nós mesmos. E depois disso, buscarmos os recursos que melhor nos convierem para que possamos fazer essa mudança. E aí ela vai dizendo assim também, e também encontramos isso no Evangelho: não justifique sua conduta. Ela é tua, ela está ali. Você precisa melhorar. Se você não quer se responsabilizar, você vai delegar ao outro tudo o que te acontece. Você é, na tua concepção, tu é falível. Tu está fazendo certo, os outros é que não. E ela diz que não é assim, senão nós não evoluímos. E ela diz uma coisa que é muito interessante: não se condene, não se recrimine, você pode errar. Você não pode repetir os mesmos erros depois que já entendeu que eles te prejudicam. E aí esse caminho vai te orientar para a mudança moral. Quando a gente ainda não tem o conhecimento do que queremos mudar em nós, o que precisamos mudar, ela diz que é normal nós fazermos repetições desses erros, desses vícios, desses equívocos. Agora, depois que a minha consciência já me disse, isso eu não quero mais para mim, eu preciso fazer muito esforço para não repetir. Porque aí eu já sei que isso me faz mal. Então ela diz assim, fechando já: a cada ação renovada que fica na nossa consciência, eu não vou repeti-la mais. Mas ela tem que estar na minha consciência. E aí eu gosto de trazer o exemplo, que é bem prático, né? E que a gente nas escolas usou a vida inteira e que está todo mundo aí fazendo a campanha sempre, que é a questão da reciclagem do lixo. Tu pode trabalhar 1.500, 300, 1 milhão de vezes, que a gente sabe que tem que separar, que tem que cuidar, que tem que evitar, que tem que isso, que tem que aquilo, mas a gente não consegue fazer. Por quê? Porque ainda não está na minha consciência. Porque quando tiver, eu não vou mais fazer. Eu aprendi. É a consciência que vai nos dar esse aprendizado. Então a gente vai renovando, vai ressignificando as nossas atitudes, os nossos vícios, os nossos erros. E aí então a chamada evolução moral começa a ser percebida por nós, que é o que mais importa. Nós percebermos a nossa mudança. E a perfeição, então, começa pela percepção, quer dizer, eu sei, isso eu não quero mais, isso me faz mal, isso me incomoda. E aí eu faço um esforço para não repetir. E o que é mais importante? Nós fizemos uma nova rota de caminhada evolutiva. Nós temos outras metas. Então, como nós estamos começando o ano de 2025, hoje, nós podemos pegar um caderninho, se quisermos, ou fazer só na nossa mente, uma autoavaliação e elegermos para 2025 o que nós queremos alcançar. É claro que nós estamos falando de mudanças morais. Se eu sou ainda bastante irritada, se eu sou ainda bastante difícil para aceitar a opinião dos outros,
Eu preciso ir fazendo algumas coisas. O que eu quero fazer? Então, cabe a cada um de nós aqui avaliar isso. Qual a mudança que eu quero para mim em 2025? E o Chico Xavier dizia, não queira arrancar todos de uma vez só, você não vai conseguir arrancar nenhum. Eleja um e faça a mudança. Então, que nós possamos ter no ano de 2025, que se inicia, esta meta, que cada um vai escolher para seguir, para fazer a reforma. Porque não tem como nós fazermos reforma só na fala, só no nosso discurso. O discurso é muito bom, é muito belo, o conhecimento vai nos ajudar a chegar lá, mas o esforço tem que ser bem grande para fazer a prática. Quando eu consigo praticar, bom, dei um salto. Segundo a Joana e toda a doutrina espírita. Então, assim, eu quero desejar para todos nós aqui paz e luz, para que a gente possa encontrar o rumo dessa mudança, para esse farol iluminativo que existe em nós, porque está tudo dentro de nós, se acender no nosso interior e que a gente possa cada dia se sentir mais fortalecido, mais corajoso, se condenar menos, porque nós, mulheres especialmente, somos campeãs de nos criticar, de nos condenar, de dizer que está tudo errado, né? E precisamos gostar de nós mesmos para poder fazer a mudança, porque são os nossos exemplos que vão ajudar a humanidade a progredir. Quando a gente fala em regeneração do planeta, é a interna. E o planeta só vai se regenerar quando internamente nós estivermos regenerados. E a regeneração vai acontecer através da nossa mudança moral. Então, vou vou repetir quais são os 4 estímulos que a gente trouxe para hoje. O Evangelho de Jesus, escolher uma fé, uma religião, enfim, para seguir, ter a consciência de que essa mudança é só eu que posso fazer. E claro, nós aqui já sabemos buscar a casa espírita, buscar os trabalhos que tem que ir, estudar e principalmente nos autoconhecer. Saber o que nós queremos mudar, senão não tem como mudar. Muito obrigada. Paz e bem a todos nós.